meu povo. Se formar, sair de casa, começar a trabalhar, montar um negócio com os pais, ter um sucesso e aí de um dia para o outro o negócio para, o negócio rui e você não sabe o que fazer no outro dia. Aí você diz, o que eu vou fazer? Aí vem um anjo, Deus coloca alguém na tua frente que te diz, eu fiz um curso e esse curso é a tua cara. Você, se fizer, vai ser a melhor, vai ser a mais conceituada nesse seu segmento. Conheça a história dessa mulher forte, empoderada, gata, vê aí, porque descobriu o seu dom aos 17 anos, mentira, um pouquinho mais madura, fez com que ela construísse toda essa história de sucesso. Olha aí. A impressão que ela sempre me passou é de empoderamento, de força e de garra da mulher pernambucana. Isso sempre pensei, sempre lembrei quando a gente falava nela. Hoje eu converso com Gabriela Didier, especialista em desenvolvimento humano, coaching, uma fera no que faz. Tudo bom, Gabi? Tudo bom, Leandro. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Eu é que agradeço a confiança. Vamos lá, Gabi, um pouquinho da tua trajetória. Me conta aí como é que foi essa história. Bom, vamos lá. Eu comecei minha carreira como executivo de multinacional, né? Comecei a trabalhar e aí fui caminhando nessa área. Chegou um ponto que eu decidi começar a empreender. E aí meu pai tinha uma rede de postos de gasolina e a gente começou a trabalhar com a ideia de construir uma distribuidora de alimentos. E aí fomos caminhando, montando essa distribuição, contratando vendedores, ampliando, conseguindo o mercado. E nessa trajetória a gente conseguiu grandes coisas aqui em Recife, né? Eu trabalhei com grandes marcas aqui, como a Mate Leão, que é uma empresa de mais de 100 anos, né? Agora está com a Coca-Cola. Mas na época não, era direto com a própria família, né? Família Leão Júnior. E aí fui trazendo outras marcas e acabamos tendo aqui em Recife uma boa representação. Chegamos a ser quarto lugar da IOC, marca IOC, era o melhor distribuidor da Leão no Nordeste, enfim, algumas conquistas bacanas, né? Mas aí em 2007 a gente fechou a empresa. E eu me vi num momento frágil da vida, vamos dizer assim, onde eu fechei a empresa e no dia seguinte não tinha nem R$10, vamos dizer assim. E agora, vou fazer o quê? Recomeçar de que forma? Aí quando acontece as grandes organizações do universo, né? Eu fui chamada para ser consultora de empresa, trabalhando na consultoria de marketing e vendas, com o pessoal da MV2 Comunicação. Agradeço até hoje eles, porque o meu querido amigo Fernando Marrocos e Antero que me convidou, né? Então a gente foi trabalhar com consultoria, né? Com eles, a gente foi se desenvolvendo. E aí, quando deu o ano 2010, Antero disse, Gabriela, eu fiz um curso em São Paulo que você precisa fazer. Essa transição de 2007 foi encaixadinha, Gabi? Levou muito tempo? Foi, não, super encaixada. Eu fechei a empresa em setembro. Em outubro, eu estava já na MV2. Maravilha, muito bom. Isso é muito bom, porque quando a gente fecha um negócio, a gente fica se perguntando, e aí? O que é que eu realmente sei fazer? Você deu uma sorte que pegou um cara, além de muito competente, extremamente calmo, né? E sem dúvida. E um mentor, né? Pois é. O Antero, ele tem essa disponibilidade de ensinar, de ajudar, de contribuir mesmo, né? Então, ele foi realmente uma grande referência para mim naquele momento. Até hoje a gente faz trabalho junto, né? Claro. E começamos a trabalhar com essa consultoria. Então, quando ele me orientou nisso, ele fez, você tem que fazer um curso de coaching. Eu não sabia nem o que era coaching. Na época eu demorava, eu acho que 1 hora para explicar o que era coaching. E a pessoa não entendia. Né? Eu não conseguia nem explicar direito e a pessoa não entendia. Tudo muito novo, né? Era muito novo. Isso foi 2010, né? O coaching no Brasil já existia desde 99, lá em São Paulo. Mas tudo muito recente ainda. Claro. A Recife não tinha coaches aqui. Eu acredito que eu devo ter sido entre as 10 primeiras coaches aqui em Recife. Maravilha. Né? Então fui me desenvolvendo, a cada ano eu fui buscando novas capacitações já em São Paulo, fiz toda a minha formação fora. Qual formação, Gabi? Eu fiz pela Sociedade Brasileira de Coaching e depois eu fui buscar algo um pouco mais profundo, vamos dizer assim, com outras pessoas dentro da escola Smart Coaching, do professor Luciano Vilaça. Você estudou o quê? Você é formado em quê? Eu sou formada em administração. E aí fiz MBA também em gestão de serviços, fiz outras especializações na área de gestão para resultados também, na Dom Cabral.
E aí foi quando eu comecei a engrenar no desenvolvimento humano, estudando os assuntos ligados ao coaching, né? Ô Gabi, bom falar em desenvolvimento humano, comportamento humano, porque a impressão que eu tenho hoje é que houve uma pulverização, uma multiplicação de coaches, né? Então hoje, o cara tem um pouquinho de jeito, vai fazer o curso de coaching. Como é que está esse mercado? Porque mexe com a coisa psicológica, mexe com a coisa de comportamento, e isso é sério, né? É bastante sério. A questão do desenvolvimento humano, quando fala do coaching, ele hoje no Brasil banalizou, né? Realmente existem algumas escolas, enfim, alguns grupos que estão levando o coaching num processo muito comercial, né? Levando sem muita seriedade, vamos dizer assim. Então associou-se coach a um animador de auditórios. Pessoas que entram para, vou fazer entre aspas, tá? Motivar as pessoas. E não é bem por aí. Então a motivação, motivação sempre será intrínseca. Alguém de fora pode inspirar você, mas a motivação é sua, né? Quem motiva a ação. A gente que tem que encontrar um motivo para a nossa ação. Exatamente. Motivação é o motivo da ação. Por que eu tenho esse motivo? Esse motivo não jamais pode ser externo. Ele é interno. Verdade. Então alguém pode inspirar um indivíduo a partir de reflexão. Então é muito comum que esses movimentos de coaching que estão acontecendo hoje, as pessoas associem o seguinte: eu vou trabalhar a emoção primeiro, para depois a pessoa preparar e startar os desejos da pessoa dentro da ação, né? Da mudança. Mas a mudança, ela não pode começar com a emoção. Entendi. Porque a mudança, quando começa com a emoção, ela é efêmera. Ela na verdade não acontece. Ela vira uma grande empolgação. Então, se a coisa acontece demais naquelas emoções positivas, a pessoa vai vendo, vai entendendo aquilo ali bom, ela vai percebendo que tem algo novo ali, mas quando ela sai daquele momento motivacional, vamos dizer assim, né? Mais efêmero, ela cai numa realidade. Então, todo o processo de mudança, ele parte de uma reflexão. É como se não fosse estruturador, é isso, Gabi? Não fica estruturador, não fica sustentável. Entendi. Então, é como se ele precisasse de um personal, um coach personal que toda semana ele estivesse dando aquela sacolejada. Isso eu estou falando daqueles movimentos, os cursos que demoram e tudo mais. Então, assim, fazer um curso, às vezes 3 dias, às vezes não é mais, até um pouco mais do que 3 dias, ele traz uma emoção, ele traz um momento de reflexão muito emotivo, inclusive, baseado nas emoções, que quando ele sai do evento, ele volta para a realidade, ele não sabe depois estruturar o projeto de vida, né? E aí se frustra. Então tem isso. Quem é essa tua persona? Existe um desenho, Gabi, de pessoas ou de público-alvo para que se encaixe nesse teu atendimento, é isso? O processo de coaching, ele tem muitos coaches que trabalham com alguns nichos, por exemplo, mulheres, né? Tem coaches que trabalham só com mulheres, tem outros que trabalham só com idosos, tem outros que trabalham na linha do esporte, por exemplo, né? Desenvolvimento da parte esportiva, atitude mental, fortalecimento mental, né? E eu trabalho com liderança, com os executivos, com as empresas, e pessoas que vêm realmente aqui no escritório para o atendimento pessoal, onde ela quer reorganizar a vida, ou seja, ela quer estruturar uma carreira, ela não está conseguindo talvez ter produtividade e não entende os motivos para os quais elas não conseguem ser produtivas ou ser felizes no que fazem, não conseguem engajar times, né? Líderes que não conseguem engajar times. Ia falar sobre isso hoje. Então isso tipo de líder, né? O líder, quando ele não está bem estruturado em seus processos internos, ou seja, nos comportamentos, quando ele não está com as emoções ajustadas, quando ele está vivendo um modelo que acaba virando uma autossabotagem, né? Ele tem uma verdade fixa que não é bem aceita no time. E aí não acontece a liga entre o time e o líder. Faz o que eu digo, mas não faz o que eu falo. Ele perde um pouco. Às vezes o líder está querendo imprimir o seu modelo, né? E na verdade a liderança não funciona dessa forma, porque cada pessoa é única e individual. Então eu preciso entender, eu como líder tenho que entender o modelo dos meus liderados, e aí sim,
eu me moldo a cada pessoa. Parece meio maluco dizer isso, né? O líder se molda ao liderado. Mas é exatamente isso, o líder tem que se moldar. Porque você tem uma necessidade, o outro tem outra, claro, né? Eu tenho, às vezes, um estilo de dominância cerebral mais analítico, o outro é mais relacional, o outro é mais experimental. Então, assim, eu tenho que me moldar e entender qual é a potencialidade de cada um para que eu possa explorar. E isso é totalmente individual. Eu bati num papo, eu até pensei que assim, o cara me disse o seguinte: talvez o presidente, o líder, o executivo, ele seja o cara da organização que mais precisa de ajuda. Porque Sim. talvez seja no topo da pirâmide, Sim, quem esteja mais longe do chão, né, da coisa da experiência, exato, da vivência do produto ou do serviço. É besteira eu dizer que existe hoje uma necessidade de uma inversão dessa pirâmide, Gabi? Que as pessoas estejam devolvendo ao executivo, ao presidente, todas essas informações para que ele possa começar a gerir a equipe de acordo com as necessidades dela e do mercado? Na verdade, esse líder, ele tem que começar a descer do pedestal. Exatamente, né? Isso. A descer do pedestal. Não tem como, não cabe mais no século XXI um líder afastado. Autocrático. Ele tem que ter um momento autocrático, mas ele tem que ter um momento democrático. E a grande lógica do século XXI é a dialógica, que é a união dos opostos. Muito legal. Né? É a união dos opostos. Eu sei que não é errado ser autocrático, porque tem a hora de ser autocrático, mas também se eu for totalmente democrático, eu também pendulo para o lado errado. Verdade, porque você perde comando. Porque perde comando. Então, a gente precisa entender que vai ter momentos que eu tenho que saber dosar essas interferências. A minha interferência no momento mais autocrática e no momento mais democrática. Então, a grande lógica do século XXI é a união, porque a autocracia está ligada ao lado esquerdo do cérebro. Exatamente. E a democracia no lado direito do cérebro. E aí, quando a gente une direito e esquerdo, a gente está falando de poder unindo com amor, a gente está falando do masculino com o feminino, do meu lado ego-lógico para o lado ecológico. Isso. Eu estou falando da poesia e da prosa, eu estou falando desses modelos que são, em tese, antagônicos, mas eles são, na verdade, são complementares. Razão e emoção. Né? Então a gente tem que ter a união dos opostos. A compreensão de que todas as vezes que a gente pendula para um lado, a gente extremiza os conceitos, a gente vai acabar incorrendo no erro. Essa que é a lógica, a união dos opostos, né? Estou conversando com Gabriela Didier, um papo massa, e a gente dá uma paradinha para faturar e daqui a pouquinho a gente volta. Não perde. O que dá para fazer em 25 anos? Montar um quebra-cabeça de 25 mil peças ou abrir uma banquinha de revistas em Boa Viagem, que passaria a servir cerveja bem gelada, petiscos e carne de bode. A iguaria logo ganhou fama e ficou mais famosa do que o boato que Tapacuró estourou. E assim a banca virou bar, depois restaurante, mas sem perder as raízes. Ufa! Ainda bem que transformaram a banquinha de revista em bar. Afinal, ninguém faz amigos fazendo palavras cruzadas. Entre amigos o bode. A vida fica melhor entre amigos. Se beber, não dirija. Splash Ecopark é alegria garantida para toda a família. Localizado em Abreu e Lima, Pernambuco, o Splash Ecopark oferece muita diversão e lazer, aberto todos os dias do ano. No Splash Ecopark você vai encontrar uma grande variedade de opções de lazer, com piscinas, toboáguas e muito mais. Tudo isso em total segurança. Splash Ecopark, lugar de gente feliz. A hipertensão é causada pelo aumento da força que o sangue precisa fazer para circular no corpo. O fator genético, o sedentarismo, a obesidade, o consumo excessivo de álcool e sal são suas principais causas. Pode ser percebida como dores de cabeça, dores no peito e tonturas. A baixa ingestão de sal, a prática regular de atividade física, não fumar e não consumir álcool em excesso, além de evitar o estresse, podem ser excelentes aliados.